Olá, que bom ter você de volta aqui para mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Estamos no capítulo 1 de Introdução e o tema desta aula é atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes. Bom, então vamos começar falando sobre atrasos e perdas de pacotes. Os pacotes, que são aqueles pequenos pedaços de bits que contêm informação que as aplicações desejam trocar entre elas, eles devem percorrer toda a rede, desde o hospedeiro de origem até o hospedeiro de destino, passando por equipamentos que nós chamamos de comutadores de pacotes, os switches ou os roteadores. Para fins de simplificação, neste capítulo nós vamos tratar tudo como roteadores, mas tudo que foi dito aqui também é aplicado aos casos dos switches. Bom, os pacotes, quando eles chegam nos roteadores, eles são enfileirados, ou seja, eles entram numa fila aguardando a vez de serem processados e encaminhados para algum dos enlaces de destino. O que acontece é que o tamanho dessa fila pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo, de acordo com a quantidade de pacotes que chega e a quantidade de pacotes que saem do roteador. Se a quantidade de chegada de pacotes, a taxa de chegada de pacotes for maior do que a taxa de saída de pacotes, a gente vai perceber o comportamento do enfileiramento, que é quando a fila começa a crescer. Eventualmente, se essa fila ficar muito grande e não houver espaço dentro do roteador para armazenar mais pacotes, novos pacotes que cheguem a esse roteador terão que ser descartados, porque não há espaço, não há memória suficiente para armazená-los. E é aí que acontecem as perdas de pacotes. Então, nessa figura, nós podemos ver aí dois hospedeiros, o hospedeiro A e o hospedeiro B, que estão enviando pacotes, pequenos quadradinhos ali em azul e verde, a um primeiro comutador, que é um roteador que está ali. O que nós vemos ali é o seguinte: os pacotes entram nesse roteador e eles vão formando uma fila para eles serem transmitidos para o próximo roteador que está no caminho aí dos pacotes até eles chegarem no destino. Então, o pacote que está na ponta da fila, no início da fila, é o pacote que está sendo transmitido. E os demais pacotes estão ali na fila, aguardando a vez deles serem transmitidos. E o tempo que ele permanece nessas filas é o que nós chamamos de atraso. É um tempo que o pacote fica parado, esperando a vez de ser processado. Bom, dentro desses roteadores, nós temos um espaço finito para armazenar esses pacotes. Nesse exemplo aqui, nós temos ali 5 espaços para pacotes, 3 deles, as caixinhas em branco, são espaços disponíveis para que novos pacotes cheguem e sejam acomodados. Se não houver mais espaço disponível e um pacote chegar, esse pacote será descartado. Bom, falando um pouco sobre atrasos de pacotes, nós temos no contexto de redes de computadores 4 tipos diferentes de atraso. São eles os atrasos de processamento, enfileiramento, transmissão e propagação. Então vamos entender qual é a diferença entre cada um deles. O primeiro, que é o atraso de processamento, ele está relacionado com o tempo que o hardware, que o equipamento, que o roteador demora para pegar um pacote, inspecionar o conteúdo do pacote, olhar para os bits que estão no pacote, identificar, por exemplo, qual é o destino deste pacote na internet e tomar a decisão de roteamento, a decisão de para qual enlace de saída eu vou encaminhar este pacote. O segundo tipo de atraso é o atraso de enfileiramento. Uma vez que o roteador já determinou para qual enlace de saída do pacote tem que ser enviado, ele vai entrar numa fila para esperar a transmissão por aquele enlace. E o tempo que esse pacote fica parado nessa fila é o tempo de enfileiramento, é o tempo de fila desse pacote. Na prática, esse tipo de atraso é o que representa o maior atraso total dos pacotes. O terceiro tipo é o atraso de transmissão. Uma vez que o pacote chega no início da fila, ele vai ser enviado por um enlace de saída. E o atraso de transmissão é o tempo que o roteador demora para escrever no enlace de saída, para enviar
cada um dos bits de pacote. Por fim, nós temos o atraso de propagação. O atraso de propagação, ele é muito confuso com relação ao atraso de transmissão, mas o atraso de propagação está relacionado com o tempo que o pacote demora para viajar por todo o enlace que ele foi transmitido. Então, o roteador, ele transmite bit a bit para o início do enlace. E aí, uma vez que ele vai transmitindo esses bits, os bits ainda têm que trafegar por todo o enlace. Então, existe o tempo necessário para colocar os bits no enlace, que é o tempo de transmissão, mais o tempo de tráfego dos bits por todo o enlace até ele chegar no destino, que é o tempo de propagação. Vamos falar um pouco então sobre como é essa questão dos atrasos e até mesmo dos roteadores no mundo real, na internet. Como que acontece o atraso e a perda de pacotes na internet? Para a gente conseguir verificar um pouco sobre isso na realidade, existe um programa muito famoso que se chama Traceroute, traçar rota. Esse programa tem como objetivo fornecer medições de atraso de um determinado hospedeiro de origem até cada um dos roteadores que estão no caminho entre esse hospedeiro de origem e o hospedeiro de destino. Como que esse programa funciona? O que ele faz é enviar 3 pacotes ao primeiro roteador que está no caminho. Esses 3 pacotes vão ser respondidos por esse roteador de volta ao hospedeiro. E aí o hospedeiro, que é o remetente, ele vai medir quanto tempo esse pacote demorou para sair dele, ir lá no roteador e voltar até ele. Ele faz isso 3 vezes para que a gente tenha uma média do tempo de atraso. Porque o atraso não é uma constante, ele pode variar um pouco ao longo do tempo, de acordo com o tamanho das filas que os pacotes encontram nos roteadores. Essas filas podem crescer ou diminuir ao longo do tempo, de acordo com o uso dos enlaces da internet. Esse programa vai repetir esse processo para todos os roteadores. Depois ele vai enviar 3 pacotes para o segundo roteador, depois 3 pacotes para o terceiro roteador e assim por diante, até ele chegar no último roteador. Bom, o que que esse programa exibe para a gente como resultado? Então aqui nós estamos vendo a saída do programa Traceroute. Esse programa foi executado em um computador que se chama gaia.cs.umes.edu e como destino foi colocado www.eurocom.fr. Veja, uma conexão saindo de uma universidade nos Estados Unidos e indo até a França. Cada uma das linhas mostra um dos roteadores no caminho entre a origem e o destino. Para cada um desses roteadores, a gente encontra 3 medidas de atraso, que foram medidas naqueles 3 pacotes que foram enviados a cada um desses roteadores. Então, veja, o primeiro roteador, que se chama CSGW, que é o Gateway, com o endereço IP 128.119.240.254, ele teve atrasos de 1 milissegundo, 1 milissegundo e 2 milissegundos. Já no segundo roteador, a gente começa a ver atrasos aí também na casa de um e de 2 milissegundos. Por quê? Porque esses roteadores estão muito próximos do hospedeiro. Observa aí nas linhas abaixo que o atraso começa a aumentar. 6, 5 milissegundos, depois 16, 11, 13, 21, 18, 18. À medida que a gente vai ficando mais longe do hospedeiro, o atraso aumenta. Por quê? Porque o pacote passa por mais roteadores, ele tem que ser processado mais vezes e também encontra mais filas no caminho. Nós temos aqui um ponto interessante, que é um momento onde a gente tem uma diferença de atraso muito grande de um enlace para o próximo, de um roteador para o próximo. Na linha 7 a gente pode ver aí atrasos na casa de 22 milissegundos. Já na linha 8 a gente tem atrasos para mais de 100 milissegundos. Essa diferença toda é porque nesse momento a gente está passando por um enlace transoceânico, um enlace que conecta os Estados Unidos até a Europa. Então ali, como o enlace ele é muito longo, o atraso de propagação, ou seja, o tempo que os bits demoram para andar por todo o enlace, é muito grande.
Nós temos também um ponto interessante aqui da linha 11 para a linha 12. Nós podemos ver aí que na linha 11 houve uma medida de 112 milissegundos, enquanto na linha 12 nós tivemos uma medida de 116 milissegundos, né? A gente pode se perguntar aí, eventualmente, por que que há variações e de uma linha para a próxima a gente encontra atrasos que são muito próximos ou até mesmo atrasos que diminuem. Veja, no começo dessa linha a gente tinha 112 milissegundos e passou para 111. Mesmo sendo um roteador depois, às vezes a gente vai ter uma medida de atraso um pouco menor. Por quê? Porque o atraso não é constante, ele vai variando ao longo do tempo. Então, na hora que foi feitas as medições para o roteador da linha 11, o atraso era esse. Na hora que foi feitas as medições para o roteador da linha 12, as condições da rede poderiam estar ligeiramente melhores e o atraso foi ligeiramente menor. Bom, nas linhas 17 e 18, nós temos um caso bem interessante, os casos com asterisco. Significa que o hospedeiro de origem enviou os pacotes, mas ele não recebeu as respostas do roteador de destino. Isso significa duas possibilidades. Ou o roteador de destino resolveu não responder ao hospedeiro de origem, às vezes por uma questão de segurança, ou a possibilidade do pacote ter sido perdido, ou no processo de ida, ou no período de volta. Bom, e para finalizar essa parte de atraso e perda, nós vamos dar uma olhadinha no caso bem específico da perda. O que nós vamos encontrar dentro dos roteadores? Dentro dos roteadores e dos switches, nós encontramos uma pequena quantidade de memória, uma memória finita, que se chama buffer e que serve para armazenar pacotes que têm que ser processados e encaminhados pelos enlaces de saída. Esses pacotes ficam armazenados dentro dessa memória em formato de fila. Logo, o pacote que chega primeiro vai ser encaminhado para a saída primeiro. O pacote que chega por segundo, ele vai ser encaminhado em segundo. E o pacote que chega por último será o último a ser encaminhado para a saída. O que acontece é que às vezes esses buffers, essa área de espera, essa fila de pacotes fica cheia. E aí novos pacotes, como é o exemplo aí da figurinha do pacote vindo do hospedeiro B, quando ele chega no roteador, não há mais espaço nesse buffer para armazenar esse pacote. E aí a solução é descartar esse pacote, jogar fora essa informação. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando assim: poxa, mas eu vou jogar fora uma informação que estava sendo transportada pela internet? É, infelizmente, quando a gente não consegue oferecer o serviço necessário, não há solução, a gente tem que descartar o pacote. Quer dizer que as aplicações vão parar de funcionar? Não. Se as aplicações dependem muito da informação que estava naquele pacote, o que vai acontecer é uma retransmissão do pacote. Ou seja, enviar novamente o pacote com o mesmo conteúdo. A gente poderia pensar aí numa analogia com o caso de uma comunicação de anos atrás, quando utilizavam-se cartas. Imagina só, duas pessoas em cidades distintas querendo conversar, uma pessoa envia uma carta para outra. Se a carta não chegar e a pessoa que enviou a carta estiver esperando uma resposta, ela vai suspeitar que eventualmente a carta pode ter sido perdida nos correios. E ela vai fazer o quê? Ela vai escrever uma nova carta. Agora, se a carta era uma carta bem simples, apenas de atualização, oi, tá tudo bem por aqui, se a carta não, se não voltar um retorno, a pessoa que enviou pode assumir assim, ah, a carta chegou lá e tá tudo bem, ou a carta não chegou, mas tá tudo bem também, porque não havia nenhum tipo de informação tão importante, tão relevante ali nesse caso. Então, assim que a internet funciona, mais ou menos como no mundo real, nem tudo dá certo o tempo todo, mas toda vez que a gente tem uma situação adversa, uma situação não esperada, nós temos que pensar se a gente precisa ou não tratar isso de alguma maneira especial. Bom, falando agora um pouco sobre o último tópico dessa aula, que é a vazão, nós podemos definir a vazão no contexto de redes de computadores como sendo a taxa, medida normalmente em bits por segundo, em que a gente consegue transmitir bits de uma determinada origem até um determinado destino. Essa vazão, ela pode ser medida de maneira instantânea, ou seja, qual é a taxa em um determinado instante de tempo. Ou a gente pode medir também a vazão média, ou seja, qual é a taxa ao longo de um grande período de tempo.
Nessa figura aqui, nós temos como exemplo um servidor que quer enviar um arquivo para um cliente. E esse servidor vai ter que enviar esse arquivo primeiro para um roteador, que vai passar por um enlace ali com capacidade de X bits por segundo. E depois esse roteador vai encaminhar o pacote até o cliente por um outro enlace com capacidade de Y bits por segundo. A capacidade desse enlace primeiro, desse primeiro enlace, desse segundo enlace, a capacidade X e Y, não necessariamente são as mesmas. A gente poderia pensar aí numa analogia com o mundo real, como se fossem canos, canos onde a gente pudesse transportar água. Eventualmente, nós temos enlaces, canos que são mais estreitos, e a gente consegue passar uma vazão de água um pouco menor, enquanto a gente teria canos que são um pouco mais largos, que conseguiriam passar uma vazão de água um pouco maior. Nesse contexto, a gente tem uma seguinte questão a ser analisada, né? Imagina aí nesse exemplo, com essa figura, que o enlace o primeiro enlace, que tem a capacidade de X bits por segundo, tem uma capacidade média menor, né, do que o segundo enlace, que é o enlace com Y bits por segundo. Então, qual que seria a vazão média, fim a fim, ou seja, lá do servidor até o destino? Se nós pensarmos que não adianta nada a gente querer transmitir as informações na velocidade mais alta do enlace Y, se o enlace X, que ele é mais lento, não vai dar conta de passar essa informação. Então, a vazão média vai acabar sendo a vazão que a gente consegue passar pelo enlace X. Se a situação fosse invertida, o enlace X fosse o de maior capacidade, o enlace Y fosse o de menor capacidade, a vazão média entre o servidor e o cliente acabaria sendo limitada pela vazão do enlace Y. Esse enlace mais estreito aí no caminho, a gente fala que é o enlace de gargalo. Ele é o enlace que, de fato, restringe a vazão média entre qualquer origem e qualquer destino na internet. Quando a gente pensa ainda no contexto de redes, esse aspecto é mais complexo ainda, um pouco mais amplo, porque nós temos aqui na figura exemplos de vários servidores conversando com vários clientes, mas todos esses servidores e todos esses clientes compartilham lá no núcleo da rede um enlace em comum. Nesse caso, a vazão média das conexões entre os servidores e os clientes, assumindo que os enlaces que conectam os servidores até a rede são de capacidade X e os enlaces que conectam a rede até os clientes são de capacidade Y, seria limitado entre o menor entre a vazão X, entre a vazão Y, ou entre um décimo da vazão do enlace Z, que é compartilhada por todas essas conexões. Mas na prática mesmo, o que acontece é que a vazão acaba sempre sendo limitada pelo enlace X ou pelo enlace Y. Por quê? Porque no núcleo da rede, como a gente já está preparado para situações como essa, diversos tráfegos querendo passar por um mesmo enlace, nós vamos ter enlaces de grande vazão, enlaces capazes de transportar muitos bits por segundo. Então acaba que as conexões ficam, né, os gargalos das conexões acabam sendo os enlaces mais próximos dos hospedeiros. E com isso, a gente termina o conteúdo dessa aula. Eu espero que você tenha curtido e nos vemos daqui a pouco na próxima aula.